A teologia bíblica sustenta a coexistência da humanidade e da divindade de Jesus. Trata-se de uma afirmação que, à primeira vista, pode parecer contraditória, e que nem sempre é apresentada lado a lado com o devido rigor. A questão, porém, não é se essa dupla natureza existiu, mas como coexistiu. E em que momento e sob qual aspecto a condição desse homem, que viveu em um tempo e espaço específicos, se transforma, a ponto de redefinir a própria constituição humana, e tornar-se uma referência eterna para toda a humanidade. Eu sou Idevaldo Santos, e este é o canal Teologia Elementar Cristã, onde a teologia é apresentada de forma clara e objetiva. Se você deseja conhecer mais as Escrituras, acesse o canal. Se este conteúdo for interessante para você, deixe o like depois. Os títulos Filho de Deus e Filho do Homem revelam-se plenamente coerentes, quando compreendidos a partir de uma perspectiva espiritual fundamentada nas Escrituras. Para compreender a divindade e a humanidade de Jesus, bem como o significado do título Filho de Deus, é necessário, antes de tudo, considerar como a própria Escritura define o conceito de Filho de Deus aplicado ao ser humano. Considerando o paralelo entre a filiação de Adão e a filiação de Jesus, para então compreender, em que sentido, o título de Filho de Deus é atribuído ao ser humano Jesus, Filho do homem e Filho de Deus. A Escritura faz referência a dois filhos de Deus, Adão e Jesus. Ambos são chamados filhos por procederem espiritual e diretamente de Deus. São apresentados respectivamente, como o primeiro e o segundo homem. Isso porque até a encarnação, à luz da teologia bíblica, somente esses dois homens foram considerados espiritualmente vivos. O Espírito é a essência que procede de Deus, e quando unido ao corpo, matéria formada, define a identidade do ser humano. Esse dado é fundamental, porque revela que o corpo é o meio de manifestação da identidade plena da pessoa humana, espírito e corpo. Quando a Bíblia se refere ao ser humano como filho de Deus, no sentido relacional, e em Cristo, está tratando de procedência espiritual, conforme o Evangelho de João capítulo 1, versículos 12 e 13, e a primeira carta de Pedro capítulo 1, versículo 23. É nesse aspecto familiar, que Adão também é chamado de filho de Deus, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 38. O conflito teológico surge, quando o conceito de Filho de Deus é aplicado a Jesus, que foi gerado e nasceu de mulher. Compreender a expressão, Filho de Deus, no aspecto de uma filiação humana, pode levar à ideia equivocada, de um Deus que se divide, se reproduz ou se torna um Deus humano. Essa compreensão gera implicações teológicas sérias, como atribuir a Maria uma condição especial e propícia para gerar um ser divino, algo que a Bíblia não sustenta em nenhum momento. A primeira carta a Timóteo capítulo 2, versículo 5, declara que Jesus era homem. Concebido de forma espiritual e imaculada por Deus, e gerado em um ventre humano, Jesus nasce naturalmente com identidade humana própria. Portanto, ser filho de Deus biblicamente, significa ter origem espiritual em Deus, seja pelo sopro, no caso de Adão, seja pela concepção imaculada, no caso de Jesus. Nesse sentido, o ser humano Jesus foi filho de Deus assim como Adão também o foi, em suas respectivas identidades, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7, e Lucas capítulo 3, versículo 38. O conceito bíblico de filho de Deus aponta para uma comunhão espiritual divina, plena e real. A diferença fundamental entre Adão e Jesus residiu na formação corporal. Adão teve o corpo formado, Jesus teve o corpo gerado. No entanto, ambos procedem de Deus quanto à essência espiritual, e possuem a mesma constituição humana, espírito e corpo. Em última análise, o conceito bíblico de Filho de Deus refere-se à procedência espiritual, conforme registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 7. E no Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 20. A Escritura afirma que Deus enviou seu Filho, em semelhança da carne do pecado, Romanos capítulo 8, versículo 3. No entanto, embora houvesse semelhança na constituição humana entre Jesus e Adão, como explicar que suas trajetórias tenham sido opostas, revelando propósitos distintos? Será que Deus atribui maior valor a um filho em detrimento de outro? Essas respostas exigem uma comparação bíblica direta entre ambos. Carne do pecado indica que o corpo humano é propício ao pecado.
Ao vir em semelhante constituição, Jesus assumiu plenamente as inerências do ser humano. A diferença entre Adão e Jesus manifesta-se na maneira como conduziram suas vidas na terra, como resultado de suas respectivas escolhas. Jesus manteve sua vida voltada para a obediência a Deus. Já Adão voltou-se para a própria vontade. Perdendo a referência espiritual original, passou a viver, condicionado aos seus próprios pensamentos e satisfações pessoais, condição que se estendeu a todos seus descendentes espirituais. Esse conceito bíblico esclarece que o pecado é, antes de tudo, uma inclinação espiritual e não está isoladamente no corpo. Como Jesus não descende espiritualmente de Adão, ele não foi afetado pelo pecado. Assim, o que de fato diferenciou Jesus de Adão, mesmo tendo a mesma condição humana original em que Adão foi criado, foi a decisão de obedecer a Deus. Todos são filhos de Deus no sentido de terem sido criados por Ele. No entanto, segundo a teologia bíblica, em que Deus não tem filho morto. Ao pecar, Adão morre espiritualmente, deixa de ser filho neste aspecto, e essa condição de separação e morte se estende a todos os seus descendentes. Quando o apóstolo João afirma que agora somos filhos de Deus, ele aponta para a restauração da comunhão espiritual divina, que só ocorre agora, em Cristo. A concepção imaculada de Jesus pontua sua constituição humana. Ele veio ao mundo no mesmo aspecto do homem originalmente criado, personificando, em sua própria identidade humana, a imagem e a semelhança de Deus. A declaração de Jesus, é-me dado todo o poder no céu e na terra, registrada em Mateus capítulo 28, versículo 18, indica que a plenitude de poder e divindade não lhes foram conferidas antes da ressurreição. Essa realidade é confirmada em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Essa compreensão não altera a identidade de Cristo. Deus restaurou em Jesus a condição do homem originalmente criado por meio da encarnação, para o propósito eterno, estabelecido desde a criação. Mas como essa identidade se manifesta ao longo do tempo? A própria Escritura responde, ao afirmar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este versículo geralmente é associado ao poder e à disposição de Jesus para operar milagres hoje, assim como no passado. No entanto, o texto não se limita à realização de milagres, até porque, na eternidade futura, para onde o texto também aponta, a realização de milagres como os ocorridos nos períodos anteriores, ontem e hoje, não será necessário. A frase sintetiza de modo impressionante a obra completa da salvação, da encarnação à eternidade e a imutabilidade da identidade de Jesus, e a sua atuação em todos os períodos temporais. Ontem corresponde ao período terreno de Jesus. Ele nasceu e viveu como homem natural. Sua vida terrena teve início na concepção, e se encerrou na morte sacrificial como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje corresponde à era da Igreja, ao período atual. Inicia-se na ressurreição, e se estende até a sua volta. Nesse período, Jesus exerce o seu ministério sacerdotal no santuário celeste. Eternamente, aponta para o reinado pleno e definitivo de Cristo, a consumação da obra redentora. Ele é o Cordeiro, o sacerdote e o Rei. Essas funções se manifestam de maneira distinta nas diferentes dimensões do tempo. Como Cordeiro, ele justifica o pecador por meio do sacrifício tipificado no Cordeiro. Como homem ressurreto e espiritual, é sumo sacerdote celestial, mediador e intercessor. E por fim, se manifestará como Rei eterno. Hoje o Cordeiro já não precisa ser sacrificado, pois esse sacrifício foi realizado de forma efetiva e definitiva, ontem. Na eternidade futura, o ofício sacerdotal já não será necessário, esse ministério é essencial hoje. Essa compreensão preserva a coerência do testemunho bíblico, conforme o Evangelho de João capítulo 1, versículo 14, e a carta aos Hebreus capítulo 7, versículos 24 e 25. A condição de filhos de Deus em relação aos seres humanos reside na regeneração espiritual, alcançada por meio de Cristo ressurreto, pela fé, e mediante a graça. E não depende da vontade humana, e será plenamente manifestada na ressurreição, conforme o Evangelho de João capítulo 1, versículo 13 e na sua primeira carta capítulo 3 versículo 2. A designação de Jesus como Filho de Deus não se fundamenta em um conceito patriarcal humano, mas em uma realidade espiritual divina. Assim, a ideia de uma mãe de Deus
em sentido condicionalmente divino, não encontra respaldo nas Escrituras. Este vídeo está terminando. Se você quer entender por que Jesus é chamado filho de Davi, mesmo sem ascendência genealógica patriarcal nele, assista ao vídeo. Como Jesus pode ser filho de Davi sem ser seu descendente? O link está na descrição. Quer fazer considerações sobre este vídeo, ou sugerir outro tema bíblico? Deixe seu comentário, e considere se inscrever no canal para outros vídeos.